Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje, nessa aula aqui da Frente de Brasil, a gente vai falar sobre ditadura militar. É um tema que ele não cai, né? É um tema que ele despenca cada vez mais. E a gente vai dar aqui uma introduzida, a gente vai falar os principais aspectos do período, como que se deu esse processo, processo da propaganda, da repressão da ditadura. E, e é isso, vamos lá. A ditadura militar ela teve início com o golpe de 64, quando o então presidente João Goulart ele foi destituído do poder pelos militares, com a desculpa, né, com os militares usaram ali de que o então presidente João Goulart, que ele tinha assumido a presidência depois da renúncia do Jânio Quadros, em 1961, que ele seria um presidente apoiado pela União Soviética, que ele teria a intenção de instaurar é, de impor o comunismo no Brasil. Enfim, os militares, sobre essa desculpa, destituíram ele do poder, assumiram o poder. E é importante ressaltar que eles não foram apoiados só pelos reacionários, né, pela classe conservadora, ou então pelas grandes elites, pelos, pelos capitalistas, né, mas ele também por outros setores amplos, principalmente da classe média, que eles estavam descontentes com essa crescente influência política, né, das lideranças sindicais e da presença de esquerdistas no governo federal. Aqui, para representar um pouco esse apoio das classes médias ao golpe, né, a gente tem essa manchete aqui do Globo, por exemplo, que é: estamos na encruzilhada, né, democracia ou comunismo. E isso aí como um apoio, um apoio não descarado, mas um apoio velado ao golpe de 64. Esse novo regime, então, político, que era centralizado nas ações dos militares, ele foi fundado nesse golpe, mas a junta militar provisória só aconteceu no dia 9 de abril do ano de 64 e assumiu o poder, então, os militares. Durante a ditadura militar, a gente vai ver que os militares eles vão governar, principalmente o Castelo Branco e depois também o Costa e Silva, eles vão governar por meio de atos inconstitucionais, que eram decretos arbitrários e contrários à ordem democrática, que eles não precisavam contar com a aprovação do Congresso. O ato inconstitucional era um decreto imediato, que assim que o então presidente falasse, decretasse, ele já entraria em vigente essa nova lei, por exemplo, e sem ter a necessidade de uma aprovação no Congresso, que era a ordem democrática da época. Então, o primeiro presidente da ditadura militar foi Castelo Branco, de 1964 a 1967, e a sua primeira ação foi o Ato Inconstitucional 1, onde ele aumentava as atribuições do Poder Executivo, e a partir de agora o presidente ele teria o poder da cassação de mandatos, da suspensão de direitos políticos de alguns cidadãos de aprovar emendas constitucionais, exatamente sem a aprovação do Congresso, que são esses atos inconstitucionais. A cassação de mandatos e suspensão de direitos políticos se deu principalmente aos políticos do PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, que apoiava o presidente deposto, João Goulart. Além disso, foi fechado algumas instituições representativas, como, por exemplo, a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. Na economia, o Castelo Branco lançou um plano de ação econômica do governo, chamado PAEG. E essa é uma política de austeridade, é uma política de restrição de gastos públicos, além disso, um forte controle da emissão da moeda e um arroxo salarial, né, uma diminuição dos salários para buscar redução da inflação. E apesar de ser aí essa política de diminuir o poder de compra do trabalhador, o Paes conseguiu atingir seu objetivo, que era a redução da inflação. A inflação ela reduz de 91% em 1964 para 24% em 1967, e ele criou então as bases para a emergência do milagre econômico, que a gente vai ver logo logo. Além disso, outras medidas que os trabalhadores foram surpreendidos foi com o fim da estabilidade do emprego e o lançamento do FGTS, o Fundo da Garantia por Tempo de Serviço, além também da criação de uma nova moeda, que foi o Cruzeiro Novo, e a fundação do Banco Nacional de Habitação, que ia conduzir uma política pública de estímulo à compra da casa própria, e também essa é uma política que levou a classe média também a apoiar a ditadura durante os primeiros anos. Agora, em 1965, Castelo Branco lança o segundo ato inconstitucional, que ele vai
fazer uma reforma política, ele vai instituir eleições indiretas para presidente e para governadores, ele vai, mais uma vez, colocar poderes extraordinários para o executivo, inclusive o poder de fechar qualquer órgão do legislativo, inclusive o Congresso. Além disso, houve uma reforma partidária. Ele determinou a extinção de uma vasta quantidade de partidos existentes no Brasil e instituiu o bipartidarismo, que, ou seja, só podiam ter dois partidos, que eram o MDB, que reunia a oposição, e o Arena, Aliança Renovadora Nacional, que contava com os políticos que apoiavam o golpe e o regime militar. Em 1966, o ato inconstitucional 3 instituiu eleições indiretas agora também para no ato 2 eram eleições indiretas para presidente. E agora no ato inconstitucional 3 ele instituiu também as eleições indiretas para governadores e prefeitos das principais cidades. Em 1967, a gente vai ver que o ato inconstitucional 4 ele vai ser uma tentativa de dar uma projeção de legalidade às suas ações. A ditadura militar queria que o seu regime ele não entrasse em confronto com o Estado de Direito, ou seja, com a lei, com a lei. Então, nessa tentativa, o ato inconstitucional 4 ele busca organizar e discutir uma nova Constituição. E essa Constituição ela vai abrigar todos os atos anteriores, ou seja, os atos 1, 2 e 3. E agora o ato 4, eles vão ser, de certa forma, legalizados por essa Constituição de 67. Um jornalista chamado Hélio Gaspar, ele classifica esse período como ditadura envergonhada, que vai desmoronar com a eleição do Costa e Silva em 1967, que é um membro da linha dura e é o novo presidente que vai fechar o regime em menos de um ano de mandato. Durante o governo Costa e Silva, então, de 1967 a 1969, ficou marcado também por uma reorganização política da oposição, de duas formas. Primeiro, a organização dos setores estudantis, agora na clandestinidade, né? A Uni era ilegal, mas os líderes da Uni buscavam organizar manifestações e comícios. No entanto, eles enfrentaram grande repressão governamental. Um exemplo foi os abusos, né, da ditadura contra os estudantes, foi o assassinato de um jovem chamado Edson Luiz, na chamada Passeata dos 100 Mil, que ocorreu em 26 de junho de 1968, quando ele atravessou o centro da capital fluminense em protesto contra o regime, que esse regime estava cada vez mais repressor. Além disso, no outro lado, um setor mais constitucional, né, criou a Frente Ampla, que foi criada por Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, João Goulart, e contou com a aliança de políticos de várias correntes, mas apesar deles ter uma grande divulgação na imprensa, na mídia em geral, essa frente não avançou, muito por conta de um conflito de interesses ali e a radicalização do regime em 1968, que levou à censura, à repressão, enfim. E essa radicalização ela vai ser institucionalizada pelo AI-5, o Ato Institucional 5, em 1968, que ele foi o mais repressivo de todos os atos e que ele estabelecia, além de muitas coisas, o que ele estabelecia era o fechamento do Congresso Nacional, a intervenção federal em estados e municípios, o fim do habeas corpus para crimes políticos, o direito do presidente decretar estado de sítio sem nenhuma autorização do Congresso, até porque o Congresso estava até fechado, né? A censura e o controle da produção cultural, e além disso, ele não apresentava nenhum limite de prazo, ou seja, a partir do AI-5, ficou muito clara essa opção de radicalizar o regime, de cada vez ser um regime mais ditatorial, mais repressor, mais autoritário, e assumir um papel explícito da ditadura, cometendo toda a ordem de abusos e violências contra a sociedade. O projeto de doutrina de segurança nacional obrigava a sociedade a pagar um preço caro e lamentável por anos de ausência de liberdade plena, seja política ou cultural, por anos também de repressão, principalmente contra todos os opositores e todos e mais ainda contra os opositores de esquerda. Durante a ditadura militar também, a gente vai ver que a década de 60 ela vai ser marcada pelo surgimento de algumas experiências culturais que refletiam exatamente o quadro político interno e externo. O engajamento cultural de esquerda representou um foco de resistência ao regime durante os primeiros anos da ditadura, principalmente através dos festivais de música. Na música, então, a gente vai ter o tropicalismo,
que ele é influenciado por inovações musicais no rock estrangeiro, principalmente pelo uso da guitarra elétrica, e ao mesmo tempo eles pegam essa influência estrangeira e eles comprometem com a cultura nacional, fazendo essa mescla entre o moderno e o nacional. E os criadores do tropicalismo eles se destacaram por essa capacidade, então, de mesclar o moderno e o tradicional. O nascimento do movimento ocorreu com a apresentação da música Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, e Domingo no Parque, do Gilberto Gil, durante o Festival de MPB da TV Record, em 1967. Esse movimento ele buscava não ir além da música, utilizando recursos como a dança, o corpo, as roupas e a estética chocante, né? E ele provocava reações de resistência em vários setores da sociedade. A música foi, durante a ditadura militar, um objeto de resistência da sociedade. Além disso, na produção cinematográfica, destacou-se Glauber Rocha com o chamado Cinema Novo. Ele buscava, então, romper com os modelos cinematográficos dos grandes estúdios nacionais e internacionais e promover um cinema autoral, de baixo custo e comprometido com temas nacionais. O grande destaque do Cinema Novo foi a obra Deus e o Diabo na Terra do Sol, e ele representa de forma bem clara os conceitos desse cinema novo, essa premiada produção de Glauber Rocha. Mas, além disso, as novas criações nacionais, né, as novas tendências culturais, elas tinham também, ao mesmo tempo, dessa parte mais de resistência, dessa parte de luta, eles também tinham movimentos culturais que eram distantes dessa reflexão social e política, como foi o movimento da Jovem Guarda, do Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que interpretava a música apenas como diversão. E, além disso, também é importante a gente lembrar que, durante a ditadura, toda a produção cultural se via cercada e controlada pelo governo. Então, muitas das potencialidades artísticas foram limitadas pelos mecanismos de censura da ditadura brasileira. Você não podia, por exemplo, fazer uma crítica direta à ditadura na sua música. Por conta disso, Chico Buarque, por exemplo, tem muitas músicas com outros termos, usava outras referências para se referir à ditadura, mas não diretamente por conta da repressão e por conta da censura. Então, em 1969, assume o Médici, e esse aí ele vai representar o mais repressivo do período, ele vai ser o presidente mais repressivo do período ditatorial. Ele vai utilizar todos os poderes, aqueles poderes obtidos através do ato inconstitucional 5. Ele vai assumir, então, essa face mais implacável, de maior repressão da ditadura, e ele visando combater todos os setores de esquerda, que agora começavam a se organizar em guerrilhas contra o regime. Os militares criaram uma rede de repressão, contando com o SNI, que é o Sistema Nacional de Informações, que ele vai garantir o controle da vida de todos e qualquer suspeita de estar vinculado à luta de esquerda, toda e qualquer suspeita de estar vinculado à guerrilha. E era muito comum interrogatórios e tortura dentro dos quartéis do Exército, inclusive o assassinato de opositores. Além disso, o governo vai criar a OBAN, Operação Bandeirantes, que era responsável por promover associações que vinculavam o Exército com a Polícia Civil para poder ter um controle maior em todas as cidades do país. E ele era e esse órgão ele era controlado pela DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, que foi um espaço que ficou conhecido por abrigar torturadores que defendiam a ditadura militar e que defendiam a tortura. E aqui a gente tem algumas imagens, por exemplo, desse período, desse triste período brasileiro, da ditadura militar e da repressão contra opositores. Por outro lado, o que fez também com que a ditadura durasse tanto tempo, assim, além da repressão, obviamente, da censura, foi o chamado milagre econômico, que foi utilizado muito como propaganda da ditadura militar e como uma forma de abrigar as elites, principalmente, e parte da classe média ao lado da ditadura, defender o governo. O milagre econômico ele foi um crescimento econômico que o Brasil teve de 11% ao ano, de 1968 a 1973, que levou o Brasil à posição número 8, né, a oitava maior economia do mundo,
e além disso ele conseguiu reduzir a inflação através do PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, que ele previa uma ampliação de multinacionais, ou seja, abrir o país para o capital estrangeiro, o fácil fluxo, então, de capital internacional, e além disso, um investimento público através de grandes obras, as chamadas obras faraônicas, como, por exemplo, Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. No entanto, a gente tem o outro lado do milagre, né? O que esse desenvolvimento custou, além de custar todo esse tempo sombrio da ditadura, de repressão. O milagre econômico, economicamente falando, ele representou um aumento da dívida externa, uma excessiva concentração de renda, isso significou uma ampliação das desigualdades sociais, e além disso, um achatamento salarial, um arroxo salarial da população pobre, e isso tudo é, isso tudo aumentou, né, se potencializou com a crise do petróleo em 1973, que foi uma das causas que causou uma redução nesse período de crescimento econômico, porque o país ele estava dependente do petróleo e dependente muito do capital internacional. Então, com essa crise do petróleo, com uma crise que atingiu o mundo todo, esse crescimento econômico ele parou, ele não conseguiu mais ser mantido, e isso provocou uma redução no crescimento econômico que culminou na chamada década perdida, que são os anos 80. Além disso, uma outra característica dessa década de 70, né, principalmente com o Médici, foi a propaganda. Os militares eles aproveitaram esses sucessos econômicos para fazer uma excessiva propaganda no regime. Aqui a gente vê, ó, Médici, ninguém segura esse país, e tem tradicionais slogans da época, né, como ninguém mais segura esse país, ou então Brasil ame ou deixo. E além disso, a Copa do Mundo de 1970, né, que foi uma representação do sucesso nacional e a ditadura, o governo militar, ele utilizou muito a vitória no Mundial, sendo como se ela fosse uma evidência da eficácia militar em um país vitorioso, se o país era vitorioso na economia e no esporte. Aqui a gente pode ver os dois slogans mais conhecidos, assim, né, que é ninguém mais segura este país, e Brasil ame ou deixe, para frente Brasil, e aqui uma representação da vitória do Brasil no Mundial de 1970, que foi utilizado muito como propaganda na ditadura militar. O governo Jason, que assumiu após o Médici em 1974 e governou até 1979, e aqui já é um período entre as décadas de 70 e 80, que aqui na América do Sul as ditaduras elas passavam por um processo de redemocratização, muito por conta de uma perda de prestígio estadunidense dos Estados Unidos, né, que tinha influência aqui nas ditaduras da América Latina, por conta de escândalos políticos do próprio Estados Unidos e por conta da derrota da Guerra do Vietnã. E além disso, os Estados Unidos ele começava a não a tentar desvincular a sua imagem de ditaduras militares e a tentar pregar uma influência, mas a partir de outras formas, tentar vincular a imagem dos Estados Unidos à imagem dos direitos humanos. Isso já não era mais compatível com as ditaduras militares da América Latina, e isso provocou uma perca de prestígio estadunidense aos governos militares. Além disso, a gente viu um esgotamento econômico, né, muito difícil manter o crescimento que teve nos anos anteriores, por conta da dívida externa e estimularam uma postura mais ativa do partido de oposição, uma postura mais ativa do MDB em relação a esse projeto, né, de abertura política do país. A chegada, então, do Geisel no poder representou um novo rumo na política militar do regime, um rumo para um projeto mesmo de abertura desse regime, mas não um projeto de ruptura. Mais uma vez, o Brasil passa por um projeto de abertura lenta, seguro e gradual. E o principal seria um projeto que garantisse aos militares a anistia de seus crimes, que eles não se tornassem culpados por tudo que fizeram durante esses anos.
Mas, por outro lado, a linha dura militar, né, ela não concordava com isso e tentava, paralelamente, conter os anseios por transformações econômicas e sociais, principalmente dos grupos esquerdistas. E com um enorme leque de ações que ia de uma atitude moderada até uma atitude mais radical, o Geisel conseguiu evitar que o fim da ditadura fosse transformado em um plano de punição aos militares que comandavam o país. Entre as suas ações de Geisel para levar essa abertura do regime, a gente pode destacar o fim da censura, em 1975, o cancelamento, com o cancelamento do AI-5. No entanto, isso não significava o fim da repressão. Abusos ainda eram cometidos, como foi o caso do jornalista Vladimir Herzog, que foi assassinado nas instalações do DOI Code de São Paulo, e ele foi torturado, né, até a morte. Ele foi convocado, ele havia sido convocado para explicar possíveis ligações com o Partido Comunista Brasileiro, que então estava na ilegalidade, e o diretor de jornalismo da Rede Cultura foi vítima, então, de sucessivas torturas que provocaram a sua morte. Para encobrir o crime, os militares forjaram essa cena de suicídio e apresentaram Vladimir Herzog enforcado por um cinto em suas dependências do quartel. Esse caso teve uma repercussão nacional muito intensa, teve mobilização até de setores mais conservadores, como, por exemplo, a Igreja Católica. E esses abusos eles foram repetidos, ele não foi o único, mesmo adotando essa posição mais branda, ainda era uma posição que reprimia muito, principalmente os setores de esquerda, que eles não queriam, principalmente a linha dura do governo, não queria transformações sociais e econômicas. Além na economia, o Jason lançou o Plano Nacional de Desenvolvimento 2, que buscava criar alternativas para o setor energético, justamente para tentar diminuir os impactos da crise do petróleo no Brasil, como, por exemplo, o pró-álcool e o investimento nas usinas nucleares, que seriam alternativas energéticas para o Brasil. Na sucessão presidencial, o candidato do governo foi, de novo, referenciado pelo Congresso nas eleições indiretas, e quem venceu foi João Figueiredo, que iniciou o último ciclo dos militares no poder do país. O governo Figueiredo, em 1979, ele manteve, então, essa política de distensão projetada por Geisel e aprovou a Lei da Anistia em 1979, que garantia, então, o perdão para aqueles que haviam sido presos sob a suspeita de crimes políticos no país. Os seus crimes estavam sendo liberados, os presos libertados. No entanto, essa lei da anistia ela estendia o perdão para assassinos, né, perdão, e torturadores do regime militar, ou seja, além de garantir o perdão para aqueles que haviam sido presos injustamente no país, ela também perdoava os torturadores e assassinos dos militares. Além disso, o governo Figueiredo iniciou uma mudança na estrutura partidária do país, encerrando, então, o bipartidarismo, e aí surgiu alguns partidos, teve o desmembramento do MDB, sendo que o PMDB, que é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, foi o que mais atraiu as lideranças do MDB, como, por exemplo, Ulisses Guimarães. O Partido Trabalhista Brasileiro e o PDT buscaram manter a bandeira trabalhista e populista dos tempos de Vargas, e o PT, Partido dos Trabalhadores, foi fundado em fevereiro de 1980 por lideranças sindicais ligadas à luta operária no ABC, como, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda existia o PP, que é o Partido Popular, fundado pelo senador Tancredo Neves, que depois ele vai migrar para o PMDB, e o Arena ele permaneceu um pouco mais coeso, ele formou o PDS, que é o Partido Democrático Social. Em 1982, ocorreram as primeiras eleições diretas para governador, e vários estados contaram com a vitória da oposição, e esse aí representava, então, um caminho para a abertura que levou um entusiasmo dos deputados de oposição no Congresso, e então eles iniciaram uma luta para a realização de eleições diretas para presidente da República. Mas essa luta para presidente não ficou restrita ao Congresso, pelo contrário, a gente teve no Brasil um movimento popular de diretas já
Durante o ano de 1984, o Brasil assistiu vários comícios liderados por partidos de esquerda que reuniam milhares de pessoas que desejavam a aprovação da emenda constitucional Dante de Oliveira, que depois de aprovada no Congresso garantiria eleições diretas para presidente. No entanto, apesar de toda essa mobilização da sociedade e de alguns membros do Congresso, essa emenda ela foi rejeitada em 25 de abril de 1984, muito por conta da atuação do PDS, né, que era o antigo Arena, e ele inviabilizou essa vitória da oposição. Ele atuou no Congresso forte e ele evitou com que fosse aprovada as eleições diretas. Em 1985, tivemos eleições indiretas. Aqui, a gente vê algumas imagens dessas multidões que saíram nas ruas para pedir, para exigir, né, o direito de votar para presidente, o direito de escolher seus representantes. E aqui também a gente tem uma imagem emblemática aqui da chamada democracia corintiana, que também foi um movimento em São Paulo que representou muito para a adesão popular das pessoas, que representou muito para esse momento que as pessoas foram para as ruas e pediram o direito delas, exigiram a sua cidadania, o direito de votar, exigiam democracia. Então, o regime vai chegando ao fim, a gente vai ocorrer, então, uma transição para a democracia, do jeito que os militares queriam, lenta, gradual, e apesar de derrotada, então, essa campanha do Direta Já, esse movimento possibilitou uma articulação da oposição com o governo para as eleições indiretas e para a vitória de Tancredo Neves nessas eleições indiretas de 1985, dando fim, então, aos governos militares. As eleições de 1985, elas nem teve uma ausência de candidato militar. Os militares, eles de maneira silenciosa, simplesmente retornaram aos quartéis e seguiram a vida dali sem ser devidamente responsabilizados pelos seus crimes. Além disso, 1900 na década de 80, o Brasil passou por uma grave crise e ficou conhecida essa década, então, como década perdida. Bom, sobre a ditadura, o que eu tinha para passar é isso, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, façam os exercícios, e é isso, bons estudos para todo mundo. Até a próxima.